Fala Vascão! Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. Para quem não me conhece, eu sou o Lucas e esse é o canal do Gigante, o canal do torcedor vascaíno. Vamos que vamos, rapaziada, para mais um vídeo trazendo muitas notícias, muitas informações para você, torcedor. E no vídeo de hoje vamos falar muito aí sobre o futebol do Vasco da Gama, falar aí sobre as mudanças, as modificações que vamos ter aí no time titular após o retorno de Martim Benítez, falar também sobre um jogador que ontem rescindiu o contrato com o Vasco da Gama somente depois 5 partidas vestindo a camisa do clube. Quem é esse jogador? Qual o motivo pela sua saída? Iremos contar tudo pra você, torcedor. Falar também, é claro, sobre esse processo eleitoral do Vasco da Gama. A cada dia que passa temos novidades com relação a isso. Iremos trazer as novidades de hoje pra você, torcedor. Falar sobre Benítez, falar sobre treinamento, trazendo todas as notícias. Então, se você quer ficar por dentro de todas as notícias do meu, do seu, do nosso Clube do Coração, fique ligado aqui no canal do Gigante. Então vamos que vamos, rapaziada, vamos para mais um vídeo, mas antes eu vou pedir para você, torcedor vascaíno que tá chegando aqui pela primeira vez e ainda não é inscrito do canal, para se inscrever aqui embaixo e ativar o seu sininho de notificação para que todos os vídeos que eu enviar, eles possam chegar até você. E além disso também eu vou pedir para você deixar o seu like. O seu like é importantíssimo, pois quando você, torcedor, deixa seu like, o YouTube recomenda esse vídeo para outros vascaínos. Como eu sempre falo, vascaíno ajuda vascaíno, eu tenho certeza que você vai me dar essa moral. Mas vamos lá, rapaziada, sem muita enrolação, vamos falar de Vasco da Gama e eu vou começar falando aqui sobre um jogador que pediu para sair ontem do Vasco da Gama, teve o seu contrato rescindido, já apareceu inclusive no bid da CBF, sendo ele não mais jogador do Clube de Regatas Vasco da Gama. Esse jogador aí é o Jadson, um zagueiro que veio aí pro Vasco a pedido do treinador Ricardo Sapinto. Além dele veio também Carlinhos, veio também Neto Borges, alguns jogadores que vieram somente depois que Ricardo Sapinto veio ao Vasco da Gama e pediu aí para trazer esses jogadores, e Jadson foi um deles, um jogador que jogou apenas 5 partidas, está somente há 2 meses no Vasco da Gama, realmente não mostrou até o momento para que veio e até por isso saiu, conversou ali com a diretoria, foi um comum acordo, né, tanto com o jogador quanto com a diretoria do Vasco da Gama. Então realmente foi o melhor pro Vasco, acredito que seja um jogador que tem um salário alto aí, ele veio de um clube de Portugal, era inclusive titular e capitão desse clube, então provavelmente não veio com valor baixo, porém não mostrou futebol nessa pequena passagem pelo Vasco da Gama e rescindiu o seu contrato com o clube. Pra mim tá tranquilo, um jogador ali que realmente não vai fazer falta. Temos o Miranda, temos o próprio Marcelo Alves, que é muito melhor que o Jadson, pelo menos nessas partidas que o Jadson jogou, não demonstrou para que veio e por isso saiu. E ele depois, né, dessa rescisão de contrato, foi no seu Instagram e falou o seguinte: hoje venho aqui me despedir, é hora de partir, mas nesse momento agradecer. Claro, eu queria muito mais com essa camisa, afinal era meu primeiro time na Série A jogando em meu país. Deixo o Vasco da Gama com sentimentos de gratidão à gigante torcida Cruz Maltina, companheiros e funcionários do clube. Então o Jadson se despedindo oficialmente do Vasco da Gama, um jogador aí que veio do nada, surgiu do nada, o torcedor nem conhecia e também saiu do nada, uma pequena passagem que dificilmente vai ficar lembrada aí na cabeça do torcedor vascaíno. Vamos falar agora com relação a CT. Ontem eu já trouxe notícias sobre isso, né? O Jorge Salgado que se reuniu com a sua gestão ontem ali para conversar sobre esse possível novos 3 anos aí com a gestão de Salgado, caso não haja uma mudança aí nesse resultado do Supremo Tribunal Federal favorável ao Levenciano. Então é claro, a gestão de Jorge Salgado já está começando a avançar, já está começando a ver o que irá fazer nesses próximos 3 anos, o que já era para ter feito, né? Já era para ter um projeto, já era para ter um programa há muito tempo, porém eles estão começando a se reunir para ver certinho o que irá ser feito dentro do Vasco. E ontem o assunto principal ali que eles conversaram foi com relação ao CT e ao estádio, né? 2 projetos aí feitos no mandato de Alexandre Campelo. Independente se a gente concorda ou não com a gestão de Alexandre Campelo, foram 2 projetos muito bons para o Vasco da Gama, né? Esse estádio aí que ele junto com a W Torres construiu, fez o projeto está pronto, precisa somente de uma iniciativa, de um investimento para tocar aí com essa reforma de São Januário. E é claro, o CT do Almirante, o CT ali que no momento tem 2 campos, tem dependências, vestiários, sala de musculação, mas ainda está no início da construção do CT, tem muita coisa ainda para ser construída. Então ali, Jorge Salgado estava com a sua gestão conversando sobre isso e ele falou o seguinte: acabou a mentalidade de não aproveitar as boas iniciativas da gestão anterior. O Vasco é permanente e seus interesses virão sempre em primeiro lugar. Então a gente já começa falando ao senhor Jorge Salgado.
Não sei o que vai acontecer, não sei se vai mudar, não sei se Leva esse ano vai sentar na cadeira de presidência. Tá uma indefinição muito grande com relação a isso. Então o único pedido, a única mensagem que a gente tem para enviar a Jorge Salgado é comprometimento e compromisso. Você está entrando na cadeira de presidência sem credibilidade nenhuma da torcida vascaína. Então mostre trabalho, mostre competência e nos surpreenda. É isso que eu peço. É claro, eu vou torcer pro Vasco nesses próximos 3 anos, independente se for Jorge Salgado, se for Leva esse ano, eu vou continuar torcendo pro meu gigante da colina. Porém a gente quer ver competência sua ao sentar na cadeira de presidência. A gente quer ver um Vasco forte. Por isso que a gente tanto confiou em Leva esse ano. Como, se for você sentando na cadeira de presidência, a gente quer isso. Credibilidade, confiança, competência para colocar o nosso Vasco nos melhores lugares novamente. Vai ser difícil, a gente espera isso, mas é claro, a gente tem que esperar coisas boas para o nosso gigante da colina. E falando agora sobre as mudanças de Vanderlei Luxemburgo, né? Ontem teve um treinamento no CT do Almirante, um treinamento ali que a gente já vê algumas mudanças no time de Vanderlei. Martim Benítez chegou essa semana, seu primeiro treino com a camisa do Vasco foi na terça-feira, voltando da Argentina, já está regularizado, pode jogar contra o Coritiba no sábado, porém, por conta de ele estar muito tempo sem jogar, o último jogo dele foi contra o Fluminense lá no ano passado, no meio de dezembro, né? Após esse jogo ele teve uma lesão e não conseguiu jogar contra a equipe do Santos e contra a equipe do Atlético Paranaense ali no final do mês de dezembro, né? Entre os dias 20 e os dias 30 ali de dezembro, e por conta disso o Martim Benítez está há muito tempo sem ritmo de jogo. Apesar do próprio preparador físico do Vasco ter falado que o Martim Benítez apresentou um condicionamento físico excelente, para já chegar jogando é algo complicado e dificilmente irá acontecer. E por conta disso, o Luxemburgo nos treinamentos de ontem colocou o Martim Benítez na reserva do time, ou seja, começa no banco, o Luxemburgo ali montou o time como ele jogou contra o Atlético Goianiense, né, com o Fernando Miguel no gol, na zaga o Wesley e Leandro Castan, lateral direita Leonardo Matos, voltando, né, depois da sua suspensão, onde entrou Caio Tenório, então Leonardo Matos na direita, Henrique na esquerda, o meio campo composto por Leonardo Gil, Bruno Gomes e na frente Juninho, e o ataque Thales Magno, Iago Pikachu e Germancano. Possivelmente com o Martim Benítez aí no banco e entrando, quem sabe, no segundo tempo, ou no lugar do Juninho, ou no lugar do Iago Pikachu, porque realmente esse período que ele ficou fora afetou muito, mas sem dúvidas nenhuma vai ser muito bem utilizado por Luxemburgo, o nosso grande craque, o 10 do Vasco da Gama, Martim Benítez. Um jogo muito importante aí que vai acontecer no sábado, às 9 horas da noite em São Januário, que o Vasco ganhando sai totalmente dessa zona da confusão, respira um pouquinho aí para começar a ver, a pensar em novos ares, pensar aí um pouquinho mais na parte alta da tabela do Campeonato Brasileiro. E agora falando rapidamente sobre as eleições do Vasco da Gama. Ontem aí na parte da noite, uma pessoa que não desiste, né, de levar esse ano, uma pessoa que está junto, infelizmente para uns e felizmente para outros, é um apoio, não deixa de ser um apoio ao candidato, mas um apoio que eu acho indesejável para a grande maioria da torcida vascaína, que é Eurico Miranda, o Euriquinho, né? Ele falou o seguinte: golpistas jamais terão sossego, batalhas e mais batalhas irão ser travadas até a glória final. A guerra está só começando, vamos com tudo. Pode durar um dia, uma semana, um mês, um ano ou uma década, mas no final a verdade prevalecerá. Esse foi o tweet aí do Euriquinho, falando, é claro, sobre esse momento, esse processo eleitoral que o Vasco vive, esperando aí uma mudança, uma reviravolta na justiça e falando que a verdade irá prevalecer, sendo ali essa verdade Leva esse ano sentado na cadeira de presidência. Volto a repetir, um apoio aí que para muitos é ruim e para outros é bom. Euriquinho ali estar apoiando a Leva esse ano depois de tanta coisa ruim que ele e o pai dele fizeram pro Vasco, né? Infelizmente foi algo que acho que, na minha opinião, acabou estragando um pouco com a campanha de Leva esse ano estar ele associado a esses nomes como Euriquinho, Roberto Monteiro. Então, infelizmente, Euriquinho dando apoio a Leva esse ano, esperando que o resultado aí dessas eleições possa ser alterado o mais rápido possível. E agora, com relação à posse de Jorge Salgado, muitas pessoas perguntando com relação a isso. Roberto Monteiro, presidente do Conselho Deliberativo do Vasco, que deve ali promover, que deve organizar essa posse de Jorge Salgado, independente de estar apoiando ou não Leva esse ano, ele falou que vai convocar essa reunião até sábado, ou seja, até amanhã, a convocação para essa reunião, a convocação para a posse de presidência do Vasco deve ser feita e convocando até amanhã, provavelmente no dia 20 de janeiro, que é a data estipulada, será marcada a posse e ali Jorge Salgado começará a sentar a ser o presidente do Vasco da Gama, esperando aí para, quem sabe, mudar, alterar essa posição, a decisão do Supremo Tribunal Federal com a ação feita pelo Partido Solidariedade. Agora é esperar aguardar, por enquanto, quem é o presidente do Vasco, quem vai ser o futuro presidente do Vasco é Jorge Salgado, mas com grandes possibilidades aí de uma mudança no
STF, né, favorável, é claro, a Eleven esse ano, uma das últimas cartadas do presidente do Vasco para esperar aí uma mudança ainda nesse processo eleitoral louco que foi do Vasco da Gama, completando aí quase 3 meses de eleições do Vasco. Então, rapaziada, esse foi o vídeo, trazendo todas as notícias para você, torcedor. Se você curtiu, deixe seu like, deixe seus comentários, o que você acha disso tudo, o que você acha da posição de Euriquinho, o que você acha ali do Vasco estar nessa posição do campeonato, o que você acha da escalação de Vanderlei para esse próximo jogo do Vasco. Deixe aí nos comentários até mesmo da saída de Jadson, pedindo a rescisão do contrato para a diretoria do Vasco da Gama. Mas, rapaziada, esse foi o vídeo. Muito obrigado por você ter assistido ele até o final. Um grande abraço a todos e saudações vascaínas.